Boa tarde, bem-vindos a uma quarta-feira a mais na série de webinars Fundamentos de Fé e Ciência. Essa é a nossa 10ª semana e estamos na segunda sessão do módulo dedicado à biologia, na qual falaremos sobre genética. DNA e desenho. Na semana passada falamos um pouco sobre o DNA e as proteínas. A gente disse que o DNA é feito de 4 tipos de peças chamadas bases nitrogenadas e que as proteínas estão feitas de aminoácidos. Também mostrei essa imagem como uma antecipação do que a gente iria ver essa semana. A gente disse que o DNA e as proteínas são interdependentes, que são como o ovo e a galinha. Que sem a DNA não pode haver proteínas e sem proteína também não pode existir DNA. E isso é precisamente o que vamos explicar hoje, mas em detalhes. Vamos começar pelo princípio. Antes de assistir a essa série de webinars, o que te vinha à cabeça quando escutava a palavra proteínas? Com certeza, alguma imagem parecida a essa. Comida rica em proteína. Carne, peixe, ovo, legumes para os vegetarianos. Por que é importante que incluamos proteína nas nossas vidas, na nossa dieta? É importante porque as proteínas são os tijolos com os quais se constrói nosso corpo. São a matéria-prima para fabricar nossas células, tecidos e órgãos. Mas as proteínas não só são os tijolos, resulta que também são as ferramentas que colocam os tijolos nos lugares apropriados do corpo. E não só isso, também são as máquinas que se encarregam de coordenar a construção e que fazem que tudo que tem que acontecer no corpo ocorra no momento apropriado e no lugar apropriado. A gente tem proteína por todas as partes. O cabelo é feito de proteínas. A pele é feita de proteínas. Os músculos estão feitos de proteínas. E isso a nível macro. Mas se vamos ao nível celular, acontece que as proteínas são também moléculas muito importantes e muito abundantes. Por quê? Porque as proteínas servem para quase tudo. Tem um montão de funções. Já falamos que servem como materiais de construção, mas também tem a função de transporte, transladando coisas de um lugar a outro. A hemoglobina, por exemplo, transporta oxigênio desde os pulmões até o resto do corpo. Outras proteínas são os carteiros do corpo e se dedicam a levar mensagens de um lugar a outro. Vocês conhecem os hormônios? Se vocês são adolescentes ou se têm filhos adolescentes, com certeza sabem do que estou falando. Os hormônios são proteínas mensageiras que determinam momentos, viajam desde o cérebro até as glândulas endócrinas, até outras partes do corpo, para que dê instruções para que comecem a crescer, produzir substâncias, desenvolver o cabelo. Algumas proteínas funcionam como uma aduana e controlam o que entra e o que sai das células. Outras proteínas têm funções defensivas, como os anticorpos, que se encarregam de nos proteger de agentes infecciosos como vírus e bactérias. E por último, mas não menos importante, a gente tem as enzimas, que são proteínas especiais que se encarregam de controlar as centenas de reações químicas que têm lugar no corpo. Vamos ver algumas dessas proteínas em ação. Vou colocar uma animação na qual vamos ver 3 proteínas diferentes. A primeira que a gente vai ver é uma enzima digestiva.
que é responsável por romper as moléculas da comida em pedaços suficientemente pequenos para que possam entrar nas células. Essa segunda está na membrana celular e controla o que entra e o que não entra na célula. E essa última, que é a minha favorita, se chama kinesina e é uma proteína de transporte que leva coisas de um lugar a outro das células. Se vocês observem, a estrada com que elas se movem não está fixa, ela vai sendo construída à medida que se necessita e também são feitas de proteínas. Mesmo que todas essas proteínas parecem muito diferentes entre elas, na realidade, todas têm a mesma estrutura básica. São longas cadeias de aminoácidos. Essa parte que vamos explicar agora é muito importante. Assim que para que se entenda bem, a gente vai explicar com outra animação. Por certo, tanto essa animação como que a gente viu anteriormente são fragmentos de um documental do Ilustramédia que explica o tema de hoje em detalhe e que eu recomendo. Se chama Origem e está disponível em vários idiomas. Aqui vemos um modelo de uma proteína. Mesmo que a gente veja maciça de forma redondeada, na verdade está formado por moléculas mais pequenas chamadas aminoácidos. Existem 20 aminoácidos diferentes com distintos tamanhos e distintas características químicas. Para formar a proteína, centenas de aminoácidos se unem formando uma cadeia em uma ordem específica. Quando a cadeia está formada, ela se dobra de uma forma também específica e essa forma está relacionada com a função da proteína. Para que a proteína se dobre e funcione corretamente, os aminoácidos têm que estar em uma ordem precisa. Como se podem fabricar proteínas tão largas com somente 20 tipos de aminoácidos? Porque são repetitivos. Os aminoácidos são como a letra do alfabeto, que se combinam para formar palavras ou frases. Em espanhol temos 27 letras, mas com elas a gente pode escrever textos muito largos. O importante para que um texto tenha sentido é a ordem em que colocamos essas letras. Pois o mesmo acontece com a ordem dos aminoácidos nas proteínas. Nessa imagem vocês podem ver as estruturas químicas dos 20 tipos de aminoácidos que formam as proteínas. Elas variam em tamanho e em estrutura química, mas todas têm algo em comum. Na parte superior, na parte de cima, vocês podem ver uma bolinha azul de um lado e no outro lado duas bolinhas vermelhas. Os que saibam alguma coisa de química vão reconhecer que isso se trata de um grupo amino e de um grupo ácido, e por isso se chama aminoácido. Essa parte que tem todo em comum é o que usam para usar a cadeia. O grupo ácido de um aminoácido se une com o grupo amino do seguinte e se libera uma molécula de água. Vermelho com azul e assim por diante. O resto de cada aminoácido, a parte que é diferente, fica pendurada na cadena. E isso é muito importante,
porque essas partes elas podem interactuar umas com as outras. Alguns aminoácidos têm cargas positivas, outros têm cargas negativas. Alguns são hidrofóbicos, o que significa que não gostam de estar em contato com a água. E outros é tudo ao contrário, são hidrofílicos, eles amam a água. Quando se fabrica uma proteína, a cadeia de aminoácidos se dobra automaticamente de maneira que os aminoácidos se encontram o mais cômodo possíveis. Os positivos se juntam com os negativos, os hidrofóbicos se juntam entre eles e se colocam no centro da proteína, rodeados pelos hidrofílicos que os protegem da água, e assim sucessivamente. A forma final que tem cada proteína depende do tipo de aminoácido que ela contém e, sobretudo, da ordem desses aminoácidos. Se mudamos a ordem dos aminoácidos, isso vai mudar as interações, mudará o dobramento e vai mudar a forma final da proteína. E como a forma final da proteína está relacionada com a sua função, para que uma proteína funcione, é muito importante que os aminoácidos sejam colocados na ordem correta. Uma proteína que tem algum aminoácido equivocado ou mudado de lugar não vai funcionar corretamente. Se lembra de quando falamos da anemia falciforme? As pessoas com essa doença, a razão que os glóbulos vermelhos estão deformados e não podem transportar corretamente o oxigênio é porque a hemoglobina tem um aminoácido incorreto. Uma célula contém milhares de proteínas e todas com funções super importantes, assim que a célula precisa estar segura de que as proteínas vão ser fabricadas corretamente. E como elas fazem isso? Bem, graças a uma máquina celular que se encarrega da fabricação de proteínas, a fábrica de proteínas, chamada ribossomo. Na realidade, se trata de centenas dessas fábricas de proteínas que se encontram repartidas por todas as células. E são essas bolinhas pequenas que vocês veem pelo desenho, que tem uma setinha, que as mostram. Se a gente chega mais perto, a gente vê o ribossomo maior e está formado por duas peças, a peça grande e uma peça pequena. Os ribossomos fabricam as proteínas que a célula necessita, pegando os aminoácidos e os unindo um atrás do outro na ordem correta. Mas como sabem os ribossomos o que eles têm que fabricar? Como sabem que aminoácidos usar e em qual ordem colocá-los? Os ribossomos fazem muito bem o seu trabalho porque eles fazem seguindo instruções precisas. De onde procedem essas instruções? Imagino que vocês já podem ter uma ideia do DNA. O DNA se compara muitas vezes com o plano de um organismo porque contém instruções precisas para fabricar cada parte desse organismo. Especificamente, o DNA contém instruções para fabricar proteínas. Todas e cada uma delas é a que a célula precisa, mas essas instruções estão codificadas. Já falamos várias vezes que o DNA é formado por 4 tipos de subunidades, 4 bases nitrogenadas, que representamos pelas letras A, T, G e C. Como pode ser que apenas com 4 letras o DNA pode dar instruções aos ribossomas para construir milhares de proteínas diferentes? É fácil entender se pensamos no código binário com os quais funcionam os computadores. Toda informação que se contém no meu computador está sendo codificada numa longa sequência de uns e zeros. Mas quando se decifra esses códigos, a gente tem vídeos, livros, texto, músicas, jogos e muitas outras coisas. O ser humano inventou vários sistemas para codificar a informação usando um número pequeno de símbolos diferentes. Outro código muito famoso é o código Morse. Somente tem 2 símbolos, pontos e linhas, mas não permite codificar e enviar qualquer texto, como por exemplo, este que vocês vão escutar a continuação.
diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se a gente quisesse, a gente podia transmitir a Bíblia inteira em código Morse. E para decifrar a mensagem, a gente só ia precisar usar a chave. Essa chave nos indica como converter os pontos e as linhas em letras do alfabeto. A fabricação de proteínas a partir da informação contida no DNA funciona da mesma forma. O código Morse, as combinações de pontos e linhas correspondem com determinadas letras. E no DNA, as combinações de letras se correspondem com aminoácidos específicos. Neste caso, as letras do DNA sempre se agrupam de 3 em 3. Por exemplo, a combinação CCA codifica para o aminoácido prolina. E a combinação AGT codifica para o aminoácido serina. Aqui vocês podem ver a chave que a gente utiliza para decifrar a mensagem do DNA. Parece complicado, mas não é tanto. Se utiliza começando desde o centro e avançando para fora. Por exemplo, se a gente quer saber o que significam as letras AAA, buscamos a A do círculo central, em seguida a A do seguinte círculo e logo a do terceiro círculo, o exterior. Isso nos leva ao aminoácido chamado lisina. Vamos ver outro exemplo. O que significa as letras GTA? Começamos do centro, buscamos o G, na continuação buscamos o T e depois o A. E chegamos ao aminoácido valina. Não é difícil, verdade? Vamos fazer um pequeno exercício interativo. Vou colocar na tela uma sequência de DNA curto de 15 letras que codifica para 5 aminoácidos e a chave para decifrá-los. Quando vocês souberem qual é a sequência de aminoácidos correspondentes, os 5 aminoácidos, escrevam no chat. Quando a gente tem as 5 primeiras respostas, vamos parar o exercício e comprovar se estão corretas. Vamos lá. Vamos ver quem será o mais rápido. Se trabalhando como ribossoma. Coloquem as 5 de uma vez só, não uma de cada vez. Muito bem. Já temos aqui a primeira resposta correta. Então vou colocar aqui a resposta para que vocês comprovem, para que vocês vejam se colocaram corretamente. Já temos aqui pelo menos uma pessoa que acertou. Os aminoácidos são, nessa ordem, tirosina, alanina, glicina, serina e arginina. Estou vendo aqui várias pessoas que codificaram corretamente. Isso que vocês acabam de fazer é o que fazem normalmente os ribossomos, mas eles não constroem cadeias de 5 aminoácidos, são muito mais largos, são centenas de aminoácidos e fazem tão rápido e sem equivocar-se. Nesse desenho a gente vê de novo o ribossomo, mas agora em funcionamento. Entre as duas peças, a grande e a pequena, se desliza uma espécie de cinta que tem a informação do DNA. E na cadeia de bolinhas na parte superior é a proteína que está sendo fabricada seguindo as instruções da cinta. Se a gente pudesse ver o ribossomo por dentro, a gente veria o complicado que é o sistema e o bem feito que é.
o ribossomo não tem que buscar os aminoácidos pela célula para colocá-los na cadeia, porque eles se movem continuamente pela célula. Existem moléculas transportadoras que trazem até eles os aminoácidos e colocam no lugar certo. E para que não tenham erros, cada uma dessas moléculas transportadoras leva só um tipo de aminoácido. No outro lado da molécula tem uns campos vazios que encaixam com as 3 letras da cinta correspondente a esse aminoácido, como se fosse uma chave numa fechadura. Eu vou mostrar agora uma animação de um ribossomo em funcionamento, para que vocês vejam a que velocidade isso acontece. Como vai passar tudo muito rápido, eu vou explicar o que vocês vão ver. Aí é o ribossomo. A molécula largada de cor amarela, na parte de baixo, é a informação genética codificada. A cadeia verde, que vocês vão ver depois, é a proteína que está sendo formada. E as coisas vermelhas que se movem a toda velocidade são os transportadores de aminoácidos. Vamos lá. Primeiro vemos o ribossomo por fora, agora tiramos a tampa e vamos ver por dentro. Olha como vai crescendo a proteína, o detalhe de como se coloca os aminoácidos a toda velocidade. Isso é uma mensagem genética com as letras de 3 em 3. E aqui vemos como os transportadores se unem aos grupos de letras e vão soltando seu aminoácido. Aí vocês podem ver, acrescentando a proteína. Quando acaba de fabricar a proteína, ela se solta do ribossomo e se dobra automaticamente, dependendo da sua ordem dos seus aminoácidos. Não parece alucinante? O que a gente acabou de ver é apenas uma versão super simplificada do que acontece na realidade. O processo de fabricação das proteínas nas células é muito mais complicado. Nesse desenho, a gente pode ver de forma resumida o ribossomo, que está na parte de baixo, necessita a informação do DNA para fabricar as proteínas. Mas o DNA é tão importante para as células que é protegido num compartimento especial, núcleo, que vocês veem na parte de cima, à esquerda, e que não sai nunca, exceto quando a célula vai dividir. Assim que quando é necessário fabricar uma proteína, o que é feito é uma cópia da parte do DNA que contém informação para a proteína. E essa é a cópia que sai do núcleo e se une ao ribossomo. A máquina que faz a cópia do DNA é uma proteína, uma enzima que se chama ARN polimerasa. Se chama assim porque as cópias dos pedaços do DNA se chamam ARN mensageiros. As moléculas que transportam os aminoácidos também são cópias de pedaços do DNA, que também se chamam ARNs. Pero como transferem aminoácidos, se chamam ARNs de transferência. E se observar o desenho, podeis ver que o ribossomo, a fábrica de proteínas, tem 2 componentes. Proteínas, com certeza, e o outro tipo de ARN, que se chama ARN ribossômico, que também é uma cópia de outra parte do DNA. Na semana passada eu disse que o sistema ADNA-proteína é um exemplo magnífico de interdependência. E agora a gente viu ao que eu me referia. Vamos a resumir. Nossas células e nosso corpo são feitos de proteína. As proteínas têm muitas funções vitais. A funcionalidade das proteínas depende de sua forma. A forma das proteínas depende da sequência de aminoácidos. As proteínas se fabricam nos ribossomos. Os ribossomos são feitos de proteínas e ARN ribossômico. Os ribossomos colocam os aminoácidos em ordem
seguindo as instruções do ARN mensageiro e com a ajuda dos ARNs de transferência. Os ARNs são cópias de fragmentos de DNA. As máquinas responsáveis por copiar o DNA e fabricar esses ARNs são as proteínas. Sei que tudo isso é bastante complicado, mas na verdade você pode resumir de forma muito simples. O DNA contém as instruções para fabricar todas as proteínas celulares, mas para copiar as instruções, lê-las e traduzi-las, é necessário as proteínas. Imaginemos por um momento que a evolução química fosse possível e que as tormentas elétricas e os gases atmosféricos tivessem formado algumas quantas bases nitrogenadas que, por casualidade, formaram-se entre eles uma parte do DNA. E sigamos imaginando que, por casualidade, uma ordem das letras fosse correto para fabricar uma proteína pequena. E aqui a gente tem que parar de imaginar, porque mesmo que isso fosse possível, porque não é, essa proteína nunca chegaria a se fabricar. Porque para converter uma mensagem genética em uma proteína, é necessário outras proteínas que podem copiar o ADN, que fabriquem o ARN mensageiro, e os ribossomos, que também estão feitos de proteína. Se tentamos fazer o contrário, e em nosso mundo imaginário se formassem primeiro alguns quantos aminoácidos que deram lugar a uma proteína, a proteína pode durar um tempo, mas quando se degrade, não vai ter forma de fabricar outra proteína igual, porque não existe um DNA que codifique e armazene a informação. Assim que sem DNA não se fabricam proteínas. E também, sem proteínas, o DNA não pode fazer nada. Bem, se o que eu contei nos últimos 5 minutos te pareceu demasiado difícil, não se preocupe. A genética é uma rama muito complicada da biologia e existem muitas coisas que nem eu entendo. Mas é precisamente o tema. Um sistema de codificação de informação tão sofisticado que até os cientistas nos custa entender como funciona e como pode ter aparecido por si somente. Na realidade, a própria existência de informação codificada já deveria nos levar à conclusão de que o DNA não pode ser produto de um processo natural e aleatório. A gente sabe por experiência que os códigos os inventam seres inteligentes para armazenar e transmitir informação de maneira eficiente. Por isso se usa o código binário nos computadores. O código Morse se chama assim porque o inventou um senhor chamado Samuel Morse, com a intenção de facilitar a informação a longa distância. Além disso, o código genético não é um código qualquer. Os cientistas o investigaram e descobriram que se trata de um código ótimo por várias razões. Em primeiro lugar, os grupos de letras que codificam cada aminoácido não estão escolhidos na sorte, senão de tal maneira que reduzem os efeitos das mutações. Se vocês observarem as chaves que eu ensinei antes, existem várias combinações de letras que produzem o mesmo aminoácido. Por exemplo, existem 4 combinações possíveis para a prolina. Se quando se copia o DNA e se produz um erro e a última letra, essa mutação não será grave, porque mesmo se mude a letra, o aminoácido é o mesmo. Inclusive, nos casos quando uma mudança de campo de letra cambia o aminoácido, o código é feito de tal forma que para muitas mutações o aminoácido novo é parecido ao anterior e as suas características químicas, de maneira que a proteína se dobrará de forma parecida e com certeza vai seguir funcionando, mais ou menos, mesmo que ela não seja de forma perfeita. Em segundo lugar, e isso é alucinante, os cientistas descobriram que o código genético permite ao DNA codificar várias mensagens diferentes no mesmo fragmento de DNA.
Já ouviram falar dos palíndromos, que são frases que se leem igual, da mesma forma para frente e para trás? Aqui tem alguns exemplos em cada um dos seus idiomas. Em português diz: a base do teto desaba. E se ler ao contrário, também. Bem, há pedaços de DNA que também se podem ler da direita e ao contrário, e contém mensagens diferentes, mas ambos com sentido. Se lê de um lado, fabrica uma proteína. Se lê de outro lado, fabrica outra proteína. E as duas são funcionais. Em outros casos, a gente tem o mesmo fragmento de DNA que contém informação para fabricar várias proteínas diferentes, pegando somente alguns pedaços e deixando outros pedaços sem ler. Outra vez, sei que isso parece muito complicado, mas tem um exemplo muito divertido para explicar. Nos tempos em que não existiam telefones celulares, as pessoas enviavam cartas. Essa é uma carta que caiu do bolso um cavaleiro da época vitoriana e que alguém encontrou e decidiu publicar. Está dirigido a uma senhorita e como a qualidade não é muito boa da imagem, eu transcrito para que vocês possam ler melhor. Sinto que isso só funcione para os que leem inglês, mas vou explicar para os demais. A carta é bastante desagradável. O cavaleiro diz à dama que já não a quer, que lá resulta chata e que, por favor, não a incomode, não coloque mais contato com ele. Vou deixar uns segundos para que vocês possam terminar de ler. Mas, na verdade, se eliminamos uma linha em cada duas, a carta ainda tem sentido, mas agora contém uma mensagem completamente diferente. Se trata de uma mensagem escondida, provavelmente com a intenção de se ocultar dos pais da garota. E se a gente volta a ler assim, na verdade é uma declaração de um amor eterno. Imagina o difícil que é escrever esse texto? É necessário muita inteligência para esconder uma mensagem de amor dentro de uma carta de desamor e que as duas coisas tenham sentido. Bem, pois isso mesmo que a gente encontra no DNA. Muitas partes do DNA contêm várias mensagens com sentido, e um dentro do outro, e a célula é capaz de decifrar todos. Essas coisas me emocionam tanto que eu poderia seguir falando do DNA por horas. Mas hoje eu vou deixar mais tempo para respostas, assim que já vamos concluir. E eu quero terminar com uma cita de um cientista muito famoso, Francis Crick, que é um dos descobridores da estrutura do DNA e recebeu o Prêmio Nobel por isso. Francis Crick disse que os biólogos devem ter constantemente presente que o que vem não foi desenhado, senão foi evolucionado. E, bem, por que diria esse senhor algo assim? Porque os biólogos, e especialmente os geneticistas, têm que fazer um grande esforço para seguir sendo evolucionistas. O DNA, com todas as suas maravilhas, é como uma assinatura, um selo de Deus em cada uma de nossas células. Resulta tão evidente que para ignorar isso, é necessário se fazer consciente e intencionalmente. Tem que repetir uma e outra vez para se acreditar. Não é desenho, não é desenho, não é desenho. Porque se é honesto e se estuda genética com uma mente aberta, te dá conta precisamente que é tudo ao contrário. Que o que estudam os biólogos está cheio de desenho, por todas as partes e a todos os níveis. Existe um versículo na Bíblia que é perfeito para essa conclusão, que é Salmo 139, versículo 14, que diz o seguinte: Te louvarei porque formidáveis maravilhas são as suas obras. Estou maravilhado e a minha alma sabe muito bem.
Na semana que vem, vamos seguir falando dos segredos do DNA com o tema epigenética e pré-adaptação.